Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Benjamin Sesko, que está próximo de ser o novo reforço do Arsenal, né? Eles precisam de um 9, é um mercado que está recheado de opções, mas as opções teoricamente mais badaladas e consolidadas estão sendo jogadas de lado, né? Tanto o Victor Osimhen quanto o Vitor Gyökeres não estão sendo procurados pelas principais equipes. O United quer o Gyökeres, mas precisa de dinheiro, né? E aí tem que vender jogadores, no caso o Garnacho, o Kobe Mainoo, tá falando até de vender o Casemiro, que eu acho que seria um grande erro, mas fato é que assim, né, o Arsenal era muito dito como um grande interessado pelo Gyökeres, mas vai atrás do Sesko, que vai ser mais caro, inclusive. A taxa de transferência para tirar ele do Leipzig provavelmente é maior do que a que é para tirar o Gyökeres do Sporting. Obviamente, você tem aquela questão. O Gyökeres na próxima temporada vai ter 27 anos, o Sesko vai ter 21, então essa é a questão. 6 anos de diferença, mas eu pessoalmente ainda acho pouco ambicioso esse movimento, porque assim, o Benjamin Sesko ele não teve uma grande evolução da temporada passada para essa. Ok que o RB Leipzig como um todo foi pior, né? O Leipzig na temporada passada foi um time interessante, e não foi só ele que sofreu com os problemas do Leipzig. O próprio Xavi Simons também não teve uma super temporada. Mas, de qualquer maneira, né, o Benjamin Sesko ele é um jogador que você precisa lapidar e você ainda precisa trabalhar antes de extrair o melhor futebol dele. E eu vou falar uma coisa aqui. Nada garante que isso vai acontecer. Esse é o risco de você contratar jovens promessas. E existe uma outra coisa. O que dirá que o potencial dele vai ser maior do que a realidade dos jogadores prontos disponíveis no mercado? Essa é uma dúvida, né? Ah, porque o salário do Gyökeres é muito pesado? Eu não acho que vai ser tanto assim. Não é como se o Arsenal não pagasse grandes salários. O próprio Kai Havertz recebe 300 mil libras por semana. E eu não acho que ele precisaria disso para convencer o Gyökeres. O Gyökeres que no Sporting hoje recebe quanto? 44 mil por semana. Então, assim, óbvio que ele vai querer receber mais, né? Mas será que não dá para convencer ele com 220, 250 mil? E acho que vale a pena se o cara te entrega mais gols. Então, é curioso ver a abordagem que está sendo feita no mercado, e não é só pelo Arsenal. Outros times também têm feito essa abordagem de investir sempre no potencial, ao invés, assim, a pessoa quer comprar os ingredientes do bolo, fazer o bolo em casa, do que comprar um bolo pronto na confeitaria. Eu não julgo essa estratégia com times de médio escalão, porque a maioria deles não tem o dinheiro para comprar o bolo pronto, porque o bolo pronto sempre vai ser mais caro, você está pagando a mão de obra e já está tudo feito ali, né? Mas assim, você tem que ser um confeiteiro de mão cheia para essa estratégia valer a pena, né? E será que vai, né? Eu sou de uma linha de pensamento de que assim, eu não sou contra a ideia de contratar jogadores com grande potencial. Eu sou contra a ideia de confiar apenas neles o futuro do clube e o presente. Eu acho que esse que é o grande problema. O futuro, ok, mas o presente, né? Você tem que performar bem no presente também. Eu acho que o Arsenal, assim, já tem bons jogadores para o futuro, né? E eu, pessoalmente, isso eu vou falar minha opinião pessoal, existem muitos prospectos de centroavante que me encantaram muito mais do que o Sesko. O Sesko não tá longe de ser o cara que mais me encanta desses jovens talentos. Ele claramente tem uma habilidade absurda para chutar, ele tem uma soberania no jogo aéreo muito interessante. O potencial tá ali, né? Mas ao mesmo tempo ele tem muitas falhas. Eu não acho a movimentação dele a mais assertiva. Ele perde às vezes muitas chances óbvias. E assim, né, o Benjamin Sesko ainda precisa de uma movimentação muito mais apurada para antecipar os zagueiros, para ganhar esse território. Fisicamente não é um cara que ganha mais disputas ali no chão contra os defensores. E é por isso que os números dele lá na Bundesliga são discretos, até para alguns marcados, mas principalmente para gols esperados. Eu acho que isso é um problema quando você não produz muito desses gols esperados sendo o centroavante, né? Porque o centroavante ele tem que ter a maior parte das chances da equipe, né? E ele não produziu tantas chances, ele não teve tantas oportunidades assim. Aí você pode olhar por um lado, ó, se ele tiver mais volume, vai produzir mais do que uma análise assertiva, mas às vezes esse volume que você tá ali tá na tua conta também de não estar à disposição da equipe para instalar e converter tais chances. Tem que fazer esse tipo de leitura também, porque menos de 10 gols esperados em um campeonato como a Bundesliga de 34 jogos, mas você possa jogar algumas partidas fora sendo poupado, desfalcado, entende? É pouco, é bem pouco. Por exemplo, o Hugo Ekitike, eu ainda não decorei o nome do cidadão, né? O Hugo Ekitike, né? Acho que é Ekitike, né? Ele é um jogador que acumulou, ele perde muito gol mesmo, mas acumulou 21 gols esperados, né? É bem mais do que o Sesko. E teoricamente ele é um cara que joga até de segundo atacante. Então,
esse é um ponto a ser analisado. E o Frankfurt não é o Bayern, entende? Que gera um baita do volume para o Kane, ou seja quem for o centroavante, se é o Choupo-Moting ou o Lewandowski. Então, vamos ver. É o cara que, pelo visto, o Arteta quer. Então, se o Arteta quer, dê o cara, né? Tipo, já que o Arteta é o técnico que está comandando o time nesses últimos anos, ele é um dos responsáveis pela melhora do nível do Arsenal, até porque antes dele assumir o Arsenal estava tendo dificuldades de ficar no top 4, teve a final da Europa League e não aproveitou a chance, né? E agora o time, obviamente, se consolidou entre os 4 primeiros, por mais que nessa temporada não tenha sido lá um super futebol que o time produziu, apesar da semifinal de Champions League, eles ficaram ali num segundo lugar, longe do título do Liverpool, e as 2 rodadas do fim do campeonato, eles não estavam garantidos ainda na zona de Champions League. Ganharam os últimos 2 jogos, garantiram a vaga, mas é só para demonstrar que, assim, essa situação foi muito mais complexa do que deveria. Então, vamos ver o que acontece. Tudo indica que deve ser o novo reforço do Arsenal e não acho que eles vão contratar 2 centroavantes. Acho que eles ainda vão confiar, seja no Gabriel Jesus ou seja no Kai Havertz, a alternância com o Sesko ali na função de 9. Não que eu acho mais adequado, mas é o que eu acredito que vai acontecer para o Arsenal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.